Bom, tem esse daqui, y ponto quadrado, y2 pontos, y ponto quadrado, y2 pontos. Então, esse aqui cancela com esse. Deve ter um aqui que cancela também. X ponto quadrado, x2 pontos, x ponto quadrado, x2 pontos. Então, esse aqui cancela com esse. Então, aqui ficamos com 1 sobre norma de V, menos x ponto quadrado, y2 pontos, mais x ponto, y ponto, x2 pontos, mais y ponto quadrado, x2 pontos, menos y ponto, x ponto, y2 pontos. Temos um y ponto que sai aqui, um x ponto que sai ali. Então, isso aqui eu esqueci alguma coisa aí, né? Assim, tudo aqui tá... Aqui, ó, eu peguei 1 sobre norma de V, mas eu tinha que ter posto 1 sobre norma de V ao cubo aqui, né? Perdi alguma norma de V nessa história? Bom, estou achando meio estranho, mas vamos ver. De qualquer maneira, a gente tem aqui menos y ponto, x ponto do lado de fora. E aqui a gente tem x ponto não, tudo errado aqui. Acho que eu errei nessa conta, hein? Porque aqui a gente tem x ponto, menos x ponto, y ponto, mais y2 pontos, mais y ponto, x2 pontos. E aqui a gente tem y ponto em evidência, menos x ponto, y2 pontos, mais y ponto, x2 pontos. E eu confesso que não estou gostando nada disso. Porque tem o cara aqui, né? Tem esse cara aqui. Mas está faltando uma norma de V no denominador e tem um negócio que está com o sinal, está invertido aqui. Então, eu acredito que eu tenha errado. Posso ter errado no conceito, posso ter errado em algum lugar nas contas, porque eu tenho uma certa convicção de que deve dar alguma coisa. Eu posso ter errado nas contas do de cá. Acho que eu vou fazer, em vez de ficar aqui procurando o erro, vou fazer o seguinte, confiram aqui, procurem. Claro, a primeira coisa vai ser entrar na internet, procurar lá curvatura e achar a fórmula certa. E aí vai sair mais barato do que o exercício todo, né? Aí, se alguma das duas estiver certa,
você pega a outra e procura o erro. Ou pode ser que eu tenha mentido, né, ou sonhado, ou sido super otimista e achado que essa fórmula daqui ia dar igual a outra. Mas o nosso desafio é o seguinte, nós temos 3 caminhos para buscar a curvatura. Um deles foi, pega a aceleração normal, divide pelo quadrado da velocidade, chama isso de curvatura. Pode dar um sinal ou não, pega uma norma disso. Então, seria, essencialmente, isso daqui. Se essa conta estiver certa. A outra é aquele desafio, pega 3 pontos da curva, um fixo e 2 móveis, pega o círculo que passa pelos 3, faz os 2 móveis tenderem para o que está fixo e olha para o limite desse círculo, pega o inverso do raio. E a terceira foi essa, né? Pega um ponteiro aqui que mede a variação de ângulo da normal, mede a variação do ângulo, divide pela variação do comprimento do arco e passa ao limite quando o ΔT, e portanto o ΔS, tende a zero. Versão otimista, que é que eu estou vendendo para vocês, é a seguinte, os 3 números dão o mesmo. Versão pessimista, mais ou menos pessimista, 2 dão iguais e 1 dá diferente. Seria muita sorte, mas... esses 2, então vamos pegar esses 2 são iguais e descarta o outro. Uma coisa assim meio física experimental, biologia experimental. O colega da biologia me explicou isso, que da ecologia. Ele falou, você vai para o meio do mato, caça 3 porquinhos, aí marca eles e tal, depois solta, aí depois de um tempo você vai lá e consegue recapturar 3. E aí você mata o porquinho, tal. Não sei se depois come o porquinho, mas abre o porquinho, olha lá o que ele comeu e tal, e aí você tem, esses são os seus dados. Aí ele diz, pois essa biologia quantificada assim, é uma coisa que os engenheiros gostam, porque aí eles pensam que entendem. Então, aqui seria uma coisa assim, né? Eu tenho 3 números, 2 são iguais, um é diferente, então os 2 estão certos, um está errado. Ou, pior ainda, os 3 dão diferentes, e aí tem que parar para pensar. Mas, otimisticamente, eu já fiz essa conta algumas vezes na vida, e algumas não, quer dizer, algumas mais, outras menos, mas e outras pessoas fizeram, isso é importante, outras pessoas fizeram e deve dar o mesmo número. Então, o nosso desafio é verificar isso. Quer dizer, o desafio de vocês então, procurar na internet qual é a fórmula certa da curvatura e ver dessas 2 aqui, pode ser que as 2 estejam erradas também. Se as 2 estiverem erradas, tem que olhar as 2 e ver onde é que deu errado e fazer o problema lá com os círculozinhos. Se tudo der certo, a expectativa é essa, nós temos então 3 maneiras de pensar a medida de o quão curva uma curva é, quanto que ela deixa de ser reta. Então, deixar de ser reta pode ser dado pela aceleração normal. E o que é propriedade da curva nisso é a razão entre a norma da aceleração normal e o quadrado da velocidade. Então, isso é uma definição. Outra definição, aproxima pelo círculo, passa ao limite o inverso do raio do círculo limite, chamado círculo osculador, inclusive. Terceira opção, ponteirinho do vetor normal, variação angular em relação ao comprimento de arco. Oi. Essa é aquela última questão da lista com arco cosseno. Mais? Capaz de ser, hein? Capaz de ser, né? Porque ali eu estava medindo a variação de ângulo. Uma outra maneira
Uma maneira de pensar é essa, né? Você pega aqui o vetor velocidade e mede. Mas ali eu fiz na lista eu fiz o produto escalar do vetor velocidade por um certo vetor fixo, né? Mas também poderia ser isso, né? Mas, quer dizer, estou medindo a variação, fixando um vetor, eu estou medindo o cosseno do ângulo que ele faz com um certo vetor. Peguei um vetor fixo qualquer aqui, W, aí medi o cosseno desse ângulo e a variação do cosseno desse ângulo. E aí pensei, não, mas me mede a variação do ângulo. Então pego o arco cosseno desse ângulo, vai ser a variação desse ângulo. Mas aquilo daria a variação do ângulo em relação ao tempo, né? Se eu derivar aqui em relação ao tempo. Mas pelo que eu estou vendo, ó, se eu derivar em relação ao tempo, tem só um fator de velocidade que eu tenho que colocar depois, né? Quer dizer, se eu fizer, porque a ideia é que ΔS, a ideia aqui da minha derivada, a ideia da minha derivada é que ΔS sobre ΔT tende para isso daqui. Então eu estou fazendo Δθ sobre ΔS igual a Δθ sobre ΔT vezes ΔT sobre ΔS. E aí, isso daqui vai ter um limite que eu vou calcular e esse daqui vai tender para 1 sobre norma de T, que é igual a 1 sobre norma de V. Então, se eu calcular esse limite aqui, que é o que está no exercício, se eu dividir ele pela velocidade, eu tenho essa variação em relação ao comprimento. Aliás, é uma outra ideia, hein? Mas, no fundo, é a mesma, né? Quer dizer, é outra maneira de medir isso, né? Você pega o vetor velocidade, pega o vetor fixo. Então, pelo produto escalar dos dois, unitário da velocidade, vetor unitário, produto escalar dá o cosseno desse ângulo. Aí você pega o arco cosseno desse ângulo, vai dar esse arco aqui. Deriva. Ao derivar, você vai ter a variação angular, né? Porque mudar o ângulo só vai acrescentar uma constante ao ângulo. Mudar a direção do dado vai acrescentar uma constante ao ângulo. Então você deriva, aí você vai ter o Δθ sobre ΔT. Divide pela velocidade, você vai ter que seria de novo essa mesma coisa. Aliás, é legal, então deve conferir, hein? Não é uma quarta maneira de pensar, mas é uma quarta maneira de calcular. A norma de N não muda, né? Não, porque o N é importante aqui, o N é unitário, né? A gente pegou o N e escolheu, colocou ele unitário. Então, como a norma dele não muda, ele anda aqui sobre o círculo e esse comprimento daqui, sobre o círculo unitário, esse comprimento é o ângulo.